estar com vocês de novo aqui para a gente continuar nossos estudos de processo penal, né? Tema da aula. Nós vamos entrar, queridos, numa sequência de algumas aulas sobre competência. Então, nós começamos hoje uma sequência de algumas aulas sobre competência. Não vamos ver isso em uma aula apenas, são algumas aulas para que a gente possa bem compreender as regras de competência, como é que a gente vai trabalhar com essas regras, como conversar com isso, qual é o juízo competente, tudo isso é matéria que a gente vai conhecer a partir de hoje, tá? Eu queria lembrar a vocês, até porque eu confesso a vocês que eu lembrei disso ontem, não estava do meu radar. Vocês devem ter visto também, mas não custa lembrar, que na próxima terça-feira, portanto de hoje a uma semana, será feriado. Né? Nós temos o feriado no dia 12, é o feriado de Nossa Senhora da Assunção, ou desculpa, Nossa Senhora Aparecida, perdão, e temos o feriado do Dia do Professor, que seria no dia 15, e a universidade antecipou para o dia 13, né, na terça-feira. Então, semana que vem a gente vai se encontrar apenas na quinta-feira, porque na semana que vem, portanto, a gente tem aí a terça-feira é feriado. Tá? Então, nós vamos começar a ver competência hoje, vamos seguir com isso na próxima quinta-feira, depois de amanhã, depois a gente avança ainda para depois do dia 13. Né? Então, nós vamos ter 4 aulas para conhecer competência, eu não tenho pressa, quero ver isso com tranquilidade, quero ver isso com serenidade, para que a gente possa entender de forma muito clara, de forma muito precisa, como é que, diante de um caso concreto, nós vamos resolver a questão da competência. Então, a gente vai ver, a partir de hoje, esse tema, insisto, não vamos nem hoje, nem nessa semana, a gente vai seguir ainda por algumas aulas estudando a competência. Na aula de hoje, eu quero que a gente entenda os elementos gerais da competência e, principalmente, quero ver com vocês o raciocínio geral sobre a fixação da competência. Já na quinta-feira próxima, a gente começa especificamente a conversar sobre os critérios específicos de competência. Né? Então, sempre eu repito, eu renovo minha alegria, sempre bom estar com vocês. Tiziana, que eu sempre estou vendo aí, muito bom me encontrar e todas as. Queridos, você conversa, tudo que eu conversar com vocês aqui durante essas aulas, são aproximadamente 3 semanas de aula sobre esse tema, considerando o feriado da semana próxima, é para responder uma única pergunta. Qual é o juízo? Boa noite, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo que a gente conversar aqui é para responder uma só pergunta. Qual é o juízo competente para processar e julgar um determinado fato? Então, toda essa minha conversa aqui de aula e aula e aula e aula sobre competência é para responder só isso. Qual será o juízo, a unidade jurisdicional responsável por processar e julgar aquela determinada demanda? É só isso que a gente vai usar para nos concentrarmos nessa temática. Então, tudo que a gente vir será para esta finalidade, para que a gente possa entender qual é efetivamente a unidade judicial que irá ser responsável por desenvolver a ação penal e por processar essa ação penal. Nós já conversamos nesse semestre, a gente já falou sobre princípios, a gente já falou sobre inquérito, a gente já falou sobre ação penal. Agora a gente vai ver a quem entregar essa ação penal.
nós já sabemos quem irá propor a ação penal. O que a gente vai ver a partir de agora é quem irá processar essa ação penal, esse processo criminal. É isso que a gente vai ter a partir desse momento. Muito bem. Em face disso, ou em nome disso, ou considerando isso, o que a gente vai precisar entender hoje? A primeira coisa que eu quero ver com vocês hoje, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, tá? Só um minutinho. Pronto. Então, nós vamos estar a competência penal e a primeira coisa que eu quero ver com vocês é essa diferença entre jurisdição e competência. Qual é a diferença que nós vamos extrair entre jurisdição e competência? Vocês já viram isso na teoria geral do processo, provavelmente já conversaram sobre isso, ou vão conversar no processo civil, mas eu quero que a gente entenda também aqui. A jurisdição, ela é uma das funções essenciais do Estado. A jurisdição representa uma das funções primárias essenciais do Estado. O Estado, portanto, desenvolve três grandes funções: a função legiferante ou legislativa, a função executiva ou administrativa e a função judicial ou jurisdicional. Então, a jurisdição será exercida pelo Estado e representará uma das funções essenciais do Estado. É uma função tão essencial que ocupa um poder, né? Poder com P maiúsculo do próprio Estado. Se a gente traduzisse de forma mais literal jurisdição, juris, direito, dição, dicção, dizer, né? Então, a jurisdição é essa função do Estado responsável por dizer o direito no caso concreto, por resolver aquela lide, por resolver aquele conflito e determinar a quem compete o direito naquele caso concreto. Isso é jurisdição. A isso a gente vai conhecer como jurisdição. A jurisdição pressupõe, vejam, essa ideia de que nós temos a declaração do direito ao caso concreto, a declaração efetiva da resolução, da solução dada àquela determinada lei. Uma característica essencial da jurisdição é que essa jurisdição ela é una, ela é indivisível. Então, essa capacidade do Estado de dizer o direito é algo uno, indivisível. E isso fica bem evidenciado quando a gente analisa sobre o aspecto, um aspecto essencialmente de eficiência, de eficácia da jurisdição. O que eu quero dizer com isso? Se você toma como referência a eficácia, a eficiência da jurisdição, uma decisão tomada por um juiz de uma vara única do interior do Ceará, por exemplo, o juiz lá de Jati, no interior do Ceará, de Capistrano, no interior do Ceará, vara única. Quando essa decisão condenatória transita em julgado, ela vale tanto quanto uma decisão que transitou em julgado lá no STF. Então, veja, não é porque uma decisão foi tomada no juízo de primeiro grau e outra foi tomada no STF que uma necessariamente vale menos do que a outra. Prova disso é de que, quando ambas são alcançadas pela coisa julgada, encerrou-se ali a parada, eu executo aquela decisão, não há qualquer tipo de diferença. Então, imagine que eu sou condenado pelo juiz de primeiro grau, Tiziana, ministra de Estado, é condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Depois que nós formos condenados e aquela decisão passar em julgado, nossas penas serão executadas da mesma forma, com a mesma eficiência, com a mesma eficácia. O que é isso? Uma prova muito simples do quanto a eficiência da jurisdição é uma só.
quanto a aplicação da jurisdição é uma só. Então, entendam como característica essencial da jurisdição essa jurisdição única. Por quê? Porque ela é apenas e tão somente essa capacidade estatal de dizer o direito no caso concreto. Que em matéria penal, né, na nossa matéria, essa jurisdição ela tende a ter um pensamento de monopólio, um monopólio da jurisdição criminal, isso é um monopólio criminal, monopólio estatal, então somente o Estado pode resolver as lides em matéria penal. Nós podemos concluir que quando aquela lide, quando aquele conflito, quando aquele problema é de natureza penal, somente o próprio Estado vai conseguir resolver isso. Ninguém, além do Estado, vai ter capacidade para resolver essa determinada lide, esse determinado tipo de aspecto. Mesmo aquilo que a gente vai chamar hoje de justiça negocial penal, né, aquelas situações onde, e nós já estudamos aqui alguns exemplos disso, eu posso ter um acordo de um processo criminal, aquele acordo com a percepção criminal, a transação penal, a suspensão condicional do processo, a própria composição civil, ou seja, sempre quando eu tenho o acordo no processo criminal, esse acordo é feito onde? Na justiça criminal e obrigatoriamente passará por uma homologação do juiz. O juiz, de forma obrigatória, vai precisar homologar isso para que ele possa gerar os efeitos necessários. Então, veja, mesmo naquelas hipóteses onde eu permito e tolero o acordo no âmbito do processo criminal, esse acordo é feito na justiça. Esse acordo é feito dentro do Poder Judiciário e carecerá de uma homologação do Poder Judiciário para que surta seu efeito necessário. Percebam, repito isso, o quanto a gente vai ter esse monopólio levado até mesmo naqueles casos em que eu faço um acordo. Mesmo quando eu tolero o acordo, o Estado está presente na solução jurídico-criminal. Então, a jurisdição é uma coisa só, é uma esfera única, ela é indivisível, ela não se divide, ela não se reparte. Muito bem. Agora, para tornar mais eficaz a aplicação dessa jurisdição, o Estado fez um raciocínio. O que foi que o Estado pensou? Ele pensou o seguinte, ora, se eu, de alguma maneira, né, indicar que qualquer órgão judicial pode cuidar de qualquer matéria, eu posso gerar uma determinada situação de tamanha confusão, a palavra é essa mesmo, que eu, de repente, posso travar a própria aplicação da matéria penal. Então, o que foi que o Estado fez? Ele disse, olha, a jurisdição é uma só, mas eu vou dividir o exercício dessa jurisdição, eu não divido a sua eficiência, a sua eficácia, a capacidade de dizer o direito. Eu apenas vou dividir matérias entre unidades judiciais diferentes para que haja um certo equilíbrio e para que as coisas fluam de uma maneira mais eficiente. Eu gosto de usar como exemplo desse meu raciocínio uma alegoria muito simples, mas muito didática do que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu não sei se vocês têm essa sensação, eu tenho já muito, que o currículo do nosso curso de Direito é um currículo muito pobre na sua criatividade em relação aos nomes das matérias. É Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, Penal 1, Penal 2, Penal 3, Penal 4 e por aí vai, né? Você vê o currículo das outras disciplinas, né? Currículo, por exemplo, de arquitetura, é a coisa mais linda. Fotografia 1, fotografia 2, né? História da arte 1, história da... É uma coisa linda. O nosso é a coisa mais sem graça do mundo. Do mesmo jeito, o nome do nosso livro, né? Manual de Penal, Manual de Civil e por aí vai. Então, veja só, né? Não tem nem parâmetro, né? Exatamente, Antônio, a mesma lógica sem graça do ensino médio, que a única diferença, Antônio, eu estou falando do século passado, quando eu estava no colégio, né? Naquela época que a gente ia a cavalo e tal, a única diferença é que o papiro da disciplina era diferente.
o papiro de biologia 1 era de uma cor diferente da biologia 2 e biologia 3, né? Vinícius, não se preocupe, porque, de qualquer maneira, como sempre, eu estou gravando aqui a aula para que você possa ver depois, tá bom, querido? Exatamente, André. Então, lembra que os livros, né, na mesma capa, mudava só a cor. No direito, a gente vai ter essa mesma coisa, falta de criatividade. Mas onde é que eu quero chegar? Imaginem, e aí eu chego na alegoria que eu quero usar aqui para a gente entender a competência. Imaginem se nós estivéssemos no direito, porque o direito é uno e ele é uno, apenas direito 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Vocês iriam ver determinados temas 10 vezes, né, e iam deixar de ver o determinado tema porque houve uma confusão. Então, para facilitar o estudo e a aplicação do direito, o que foi que se fez? Se dividiu didaticamente, pedagogicamente, aquele determinado estudo de direito. A gente divide aquele estudo de direito em áreas penal, civil, trabalho, tributário e etc. Então, essa alegoria que eu estou usando é para que a gente possa entender o seguinte: a jurisdição é uma só. A jurisdição ela é indivisível no que diz respeito à sua qualidade, mas ela vai ser repartida no que diz respeito ao seu exercício, sem retirar a capacidade de valer como decisão, como declaração de direito no caso concreto, mas apenas para tornar o exercício dessa jurisdição mais eficaz. Então, ela vai separar para dizer, olha, tal matéria é de direito civil, tal matéria é de direito do trabalho, tal matéria é de direito eleitoral, tal matéria vai ser levada para um tribunal, tal matéria fica no primeiro grau. Então, ele sai alocando o exercício dessa jurisdição com o objetivo, repito, de torná-la mais eficiente, de torná-la mais precisa, de torná-la mais atual. Essa é a grande função de você dividir o exercício dessa jurisdição. E o que acontece? Ao dividir o exercício dessa jurisdição, você está criando a ideia de competência. Então, a competência é a divisão, é a repartição do exercício dessa jurisdição. É aí que nós vamos entender o conceito próprio de competência. Daí porque eu posso afirmar que todo juízo que tem competência também tem jurisdição, mas nem todo juízo que tem jurisdição terá necessariamente competência. A jurisdição é o fio condutor e comum a todo e qualquer órgão judicial, de um juízo de primeiro grau, de um Tribunal de Justiça ou TRF, do STJ e do STF. Todas essas unidades judiciais têm em comum a capacidade de jurisdicionalizar, de dizer o direito no caso concreto. Isso é comum a todas essas unidades judiciais. Todas elas, insisto, têm a capacidade de exercer a jurisdição. Agora, quando eu divido a eficiência, a aplicação concreta dessa jurisdição, eu crio as regras de competência. Daí porque eu só posso falar em competência se eu primeiro reconheci naquele órgão judicial, naquela instituição, perdão, a jurisdição. A gente nunca vai falar de competência da polícia, a gente nunca vai falar de competência do Ministério Público. A polícia tem circunscrição e o MP tem atribuição. Mas jurisdição é algo que só, obviamente, o Poder Judiciário terá. Logo, competência é algo que só o Poder Judiciário vai ter. Então, entendam a competência como a divisão do exercício da jurisdição. Isso não quer dizer, eu quero que essa ideia fique muito clara, isso não quer dizer que uma decisão tomada... A polícia tem circunscrição. A polícia tem circunscrição e o Ministério Público tem atribuição, enquanto que a Justiça tem competência. Então, a gente vai ter na competência a divisão desse exercício de jurisdição. Isso não quer dizer que a decisão de determinado juízo valha mais ou menos do que a decisão de um outro juízo.
ela foi tomada no alcance do exercício da jurisdição reservada àquele determinado tipo de unidade judicial de juízo. O fato de nós termos, como a gente vai aprender lá em processo penal 2, que eu espero que a gente se encontre e vamos nos encontrar, se Deus quiser, no próximo semestre. A gente vai aprender o sistema recursal apenas como modelo de uma espécie de filtragem para que eu possa garantir que aquela decisão será mais justa. Mas não significa necessariamente dizer que a decisão do segundo grau é mais importante do que a do primeiro grau ou valha mais. Repito, a gente consegue entender muito bem isso no momento que a gente imagina uma decisão transitando em julgado no primeiro grau e uma decisão transitando em julgado no Tribunal Superior. Vai valer do mesmo jeito, a aplicabilidade a mesma. Então, para a gente encerrar esse primeiro conceito, quando eu falo aqui em jurisdição e competência, vamos entender que a competência é a divisão do exercício da jurisdição. Essa competência ela pode ser dividida em duas grandes categorias da matéria penal: a competência absoluta e a competência relativa. A competência absoluta ela vai ser tomada com base na matéria e na pessoa. Então, a gente vai falar em competência absoluta quando ela for uma competência material ou quando ela for uma competência pessoal. Ou seja, se o que eu estou fazendo é dividindo, organizando a competência com base na matéria, se eu estou fazendo isso com base na matéria que eu estou resolvendo, eu estou usando um critério de competência absoluta. Ou seja, a competência da justiça eleitoral, a competência da justiça militar, a competência do júri. Tudo isso são exemplos de competências definidas em razão da matéria. Portanto, estou diante de competências absolutas. Também uma forma de competência absoluta, aquela competência fixada tomando como referência um aspecto pessoal, a competência em razão da pessoa. Então, por exemplo, quando a gente fala, e nós vamos falar muito aqui de competência fixada por prerrogativo de foro ou de função, aquele exemplo que eu usei muito rapidamente com Tiziana, sendo ela ministra de Estado, vai ser julgada diretamente pelo STF, é o exemplo de competência em razão da pessoa, portanto, competência de caráter absoluto. Tá? Então, a competência absoluta, ela é uma competência fixada ou em razão da pessoa ou em relação especificamente da matéria a ser ali resolvida. Eu tenho, portanto, essas duas competências que vão ser definidas, categorizadas como competência absoluta. A Lohana pergunta, é possível que tenha mais de um órgão com competência para um único caso? Entendo como é diferenciado a quem terá competência. Lohana, a gente vai ver um pouco mais à frente que é possível, sim, a gente enxergar a princípio, olha o que eu estou colocando, a princípio, dois ou mais órgãos judiciais com competência para tratar determinada matéria. Tá? E aí nós vamos ter duas formas de resolver isso. Nós podemos resolver isso através de alguns critérios que nós vamos estudar aqui, ou através de um procedimento incidental, que a gente vai ver um pouco mais na frente, que é o chamado conflito de competência. Então, se eu considero que dois juízos estão cuidando da mesma situação, do mesmo caso, do mesmo fato, eu vou ter que desempatar isso. A gente vai ver uma fórmula chamada conflito de competência, que vai olhar para todos os critérios de competência que nós temos aqui, para definir efetivamente quais são, ou qual será o juízo competente em razão da matéria para conhecer isso. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, Lohana. Mas eu vou ter, a tua pergunta é muito legal para que a gente entenda o seguinte, eu tenho que achar um dono do processo. Eu tenho que ter um dono ali daquela ação. Porque eu não posso tolerar que o mesmo fato seja resolvido por dois juízos diferentes. Isso resultaria, por exemplo, na figura da litispendência penal, que ela não vai ser possível ser tolerada. Então, eu vou ter que encontrar
um dono único. Exatamente. Então, a gente vai estudar um pouco mais à frente o chamado conflito de competência, que é quando eu levo a matéria ao tribunal para que aquele determinado tribunal resolva, afinal de contas, qual é o dono do processo. É o juízo A ou o juízo B? E aí você pode me perguntar, Lohana, como é que o tribunal vai fazer isso? Como é que o tribunal vai desempatar? Ele vai desempatar olhando para os critérios de competência que a gente vai começar a estudar agora. Esses critérios, definidos no Código de Processo Penal, eles são os balizadores dessa resposta. Então, eu vou usar esses critérios para fixar a competência, ou seja, para que eu possa saber qual é o juízo que irá processar aquele fato, e eu vou usar esses critérios para, eventualmente, Lohan, como você propôs aí no caso, desempatar um eventual conflito existente entre esses juízos. Com base nisso que a gente vai trabalhar esses critérios. Tá? Mas existe uma solução para isso. Estende, um exemplo de competência absoluta em razão da pessoa é o critério chamado critério por prerrogativa de foro ou de função. Então, é aquele que diz que, por exemplo, um governador de estado que cometa um crime será julgado pelo STJ, que um juiz de direito que cometa um crime será julgado pelo Tribunal de Justiça ao qual ele está vinculado, o ministro de Estado ou o presidente da República serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos um bom exemplo atual, que é aquele caso do Rio de Janeiro, né? O governador do Rio de Janeiro, até agora governador, foi afastado por uma decisão do STJ, do exercício do cargo de governador. Ele continua governador, eu afastei apenas do exercício. Ele também é sujeito de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas quem o afastou foi uma decisão judicial, né, por conta de uma decisão, repito, do STJ. E aí, por que é que foi o STJ que tomou essa decisão? E como se trata de um governador, a Constituição diz que a competência em razão da pessoa para processar e julgar aquele fato é do STJ. É um exemplo de competência em razão da pessoa. João, um crime contra o presidente, não necessariamente vou aplicar um critério de competência absoluta. Vou aplicar um outro critério que a gente vai ver que é o critério em razão da matéria. E aí é tido como um crime de competência da Justiça Federal, porque é aplicado contra o interesse da União. Né? Mas continua sendo um exemplo de competência absoluta. Agora, o crime praticado pelo presidente, este sim, eu vou considerar um critério por prerrogativa de foro ou de função, e ele vai ser catapultado para ser processado diretamente no STF. Tá? Então, a competência absoluta é essa em razão da matéria ou da pessoa. Já a competência relativa é aquela que toma como base um aspecto territorial, geográfico. Então, a competência relativa é aquela que vai tomar como base um critério territorial, um critério geográfico. Quando eu uso a competência relativa, eu estou dizendo a competência é de Fortaleza e não de Maracanaú, é de Caucaia e não do Eusébio, é de Juazeiro do Norte e não de Sobral. Eu estou usando aqui uma regra para definir a competência, tomando como referência geografia. A gente vai ver, por exemplo, determinados critérios que falam em lugar da infração, falam do domicílio do réu. A gente vai ver sendo dos próximos capítulos. Eu quero que a gente entenda. E aqui, pessoal, esse estudo nosso da competência é um estudo... Boa noite, Sibeli, seja bem-vinda. Esse estudo de competência, fique tranquila, querido, o importante é que você chegou. Esse critério de competência é um critério que a gente vai efetivamente... Ivanilson, desculpa, cara, que aparece para mim aqui por algum motivo, Cibele, ele confundi, tá certo? Desculpe. Então, o que acontece? Nós vamos perceber, e eu quero desenvolver com vocês, um estudo muito tranquilo, porque a cada momento a gente vai entendendo e colocando um tijolo a mais nesse mundo aqui, que é o estudo das competências. Então, hoje, o que a gente já entendeu? Que quando eu fixo a competência, eu posso ter na minha cabeça critérios que dizem respeito à matéria ou à pessoa,
e critérios que dizem respeito ao território. Quando eu estou levando em conta um aspecto da matéria ou um aspecto da pessoa, eu estou diante de uma competência absoluta. Se eu estiver levando em conta o território, ou seja, o aspecto geográfico, eu estou diante de uma competência relativa. E por que é tão importante a gente diferenciar a competência absoluta da competência relativa? Pelas consequências e pelas características que a declaração de incompetência possui. Tá? Então, a importância desse estudo é para que a gente possa entender o que foi que levou a fixar a competência, ou o que deveria ter sido considerado para fixar a competência, porque no caso de inobservância disso, eu vou ter que trabalhar com uma relação diferente. Então, veja só, quando eu falo em incompetência absoluta, essa incompetência absoluta, ela tem algumas características. Primeira característica, ela pode ser declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte. A incompetência absoluta pode ser reconhecida, pode ser declarada pelo juiz de ofício, ou seja, ninguém provocou, ninguém pediu, ninguém arguiu, e ele vai e declara. Agora, ele também pode declarar aquela incompetência porque alguém, uma das partes, solicitou, pediu expressamente essa declaração de incompetência. Então, ele tanto pode agir de ofício, como ele pode agir mediante a provocação de uma das partes. E há uma outra característica dessa incompetência absoluta. Ela pode arguída e declarada a qualquer tempo. Aos 45 do segundo tempo, eu posso declarar esse juízo como incompetente. Então, veja, o juízo pode fazer essa declaração sem que ninguém o provoque, ele pode fazer isso de ofício, ou seja, no momento que ele percebe a incompetência, ele declara isso, e ele pode fazer isso a qualquer momento. Deixa eu contar um caso para vocês. Há uns anos atrás, eu não me lembro exatamente quando foi isso, até porque o tempo passa tão rápido, no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, aquele que fica na Avenida Paulista, né, que tem aquela estrutura vermelha, muito conhecida, um dos cartões postais de São Paulo, dois indivíduos entram no museu e furtam dois quadros do museu. Foram identificados, foram processados, foram condenados na Justiça de Primeiro Grau, em São Paulo, recorreram ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirma a condenação, recorrem ao STJ. Chegando no STJ, o ministro relator do STJ vai sinalizar que a competência é uma competência que não deveria ter sido reconhecida como uma competência estadual, que deveria ser uma competência federal. Porque ele usa como argumento a ideia de que aquelas duas obras, apesar de pertencerem a um museu do Estado de São Paulo, elas eram protegidas pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então havia ali um interesse da União, e se havia um interesse da União, a competência era da Justiça Federal. Veja, ele reconhece em grau de recurso, sem que ninguém tenha trazido esse requerimento, essa incompetência. O que é que ele faz? Anula o processo, devolve o processo para a Justiça Federal, mantém as provas, os atos de prova não são perdidos, eu vou anular apenas os atos decisórios. Então, as condenações são anuladas e o processo vai começar no juízo competente. Já quando a gente fala de incompetência relativa, eu vi rapidinho aqui a Lorena, fique à vontade, viu, Lorena? Sempre bom encontrá-los e conhecê-los de alguma forma. Quando a gente fala de incompetência relativa,
nós vamos ter duas características. Primeira, só pode ser declarada a parte pedir. Então, eu só posso declarar a incompetência relativa se e somente se a parte pedir de forma expressa. E segunda característica que nós vamos ter, ela pode ser declarada se a parte arguir dentro de um prazo. Então, possui prazo para arguição. Então, quando eu estiver falando de uma incompetência relativa, portanto, incompetência de natureza territorial, o juiz só declara aquela incompetência se a parte pedir e se a parte pedir dentro de determinado prazo. Se a parte não pedir dentro daquele determinado prazo, não há espaço para isso. E aí o que, é que vai acontecer? Se a parte não fez o requerimento pela declaração de incompetência dentro do prazo, a consequência é que aquele juízo que era incompetente torna-se competente, ocorrendo o que nós vamos chamar de prorrogação de competência. Então, o que é a prorrogação de competência? É quando eu, de fato, tinha um juízo que era relativamente incompetente, ou seja, incompetente em razão do território, incompetente em razão de um aspecto geográfico, mas como ninguém falou nada, como a parte não reclamou disso, aquele juízo se torna competente. Se a incompetência, portanto, for de natureza absoluta, em razão da pessoa, em razão da matéria, o juízo pode declarar isso a qualquer tempo e o juízo pode fazer essa declaração mesmo que ninguém impeça. Se for a incompetência relativa, eu tenho que combinar esses dois elementos. Primeiro, tem que haver um pedido expresso da parte. Segundo, essa parte deve fazer isso dentro de determinado prazo. Tá ok até aqui? Tá tranquilo? Perdão. Eu vou fazer a chamada, por favor, não saiam agora, para a gente ir para a parte mais importante da aula, tá? Não me abandonem, por favor. Perfeito, Vinícius. Obrigado, viu? Obrigado, Eva. Eu conto realmente com isso. E vocês não vão me abandonar. Nem nesse semestre, nem no próximo. Só um minutinho, já estou aqui concluindo.
Prontinho. Então, veja só. O que nós vimos aqui? Competência é a divisão da aplicação prática da jurisdição. Portanto, para que eu tenha competência, preciso, antes de tudo, ter jurisdição. E quando eu falo em competência, eu estou falando em competência em duas grandes naturezas, a competência absoluta e a competência relativa. O que eu vou ver com vocês a partir de agora é o mais importante da aula de hoje. Eu queria a máxima atenção, por isso que esses slides já estão lá no AVA, a aula vai estar gravada. Fora isso, no meu canal do YouTube, e os links já estão no AVA, vocês têm 5 videoaulas sobre esse tema. Então, lá é fácil até identificar, porque lá tá é aula sobre competência, parte 1, parte 2, 3, 4 e 5. Então, é fácil, você tem todo esse conteúdo lá. O que eu quero de vocês hoje? O que eu quero que vocês tenham hoje e saiam daqui sabendo? Veja só. O Código de Processo Penal, ele define, no artigo 69, 7 critérios de fixação da competência. Então, nós temos no artigo 69, 7 critérios para que eu possa saber a quem eu vou entregar aquele fato para ser processado. O que é uma coisa fundamental que a gente precisa entender? Nós precisamos entender de forma absolutamente essencial que eu tenho que encontrar um juízo competente. Então, entendam de saída isso. Nós não podemos nos dar o luxo, diante de um caso concreto, fulano que teria praticado o crime X contra esse crime, a gente não pode simplesmente dizer, eu não tenho um juízo competente. Eu não encontrei um juízo competente. Eu não sei quem deve processar esse fato. Nós precisamos encontrar uma resposta. Porque o Estado não pode se imiscuir do dever de processar e julgar aquele determinado fato. Então, uma resposta eu obrigatoriamente preciso encontrar. Eu não posso impedir, efetivamente, de que aquela jurisdição seja prestada. Então, esses critérios que nós vamos estudar a partir de agora são os critérios dados pelo Código de Processo Penal para que nós possamos resolver essa pergunta essencial: qual o juízo competente? Tudo que eu conversar com vocês aqui sobre competência, tudo, absolutamente tudo, é para responder essa única pergunta: quem vai julgar esse fato? Nós vamos ver que às vezes é a vara X, é a vara Y, às vezes é a Justiça Federal, às vezes é a Justiça Estadual, às vezes é o Supremo, às vezes é o primeiro grau, mas nós precisamos sempre responder a essa pergunta. A gente não pode se permitir não responder. Não nos cabe isso. Nós não temos o direito de dizer não tenho como responder isso. Preciso encontrar uma resposta para isso. E como é que eu encontro essa resposta? Através desses 7 critérios que nós temos no artigo 69. Aqui vai uma explicação muito importante. Eu queria a máxima atenção de vocês agora. O que eu vou mostrar para vocês é uma forma de trabalhar com esses critérios. Não existe uma forma única, não existe uma maneira única de trabalhar com esses critérios. Cada aula que vocês assistirem de qualquer professor, cada livro que vocês lerem, vai apresentar esse conjunto de critérios de uma maneira diferente. Então, se você assistir minha aula, assistir a aula de outros professores na internet, se você vê a doutrina do fulano, a doutrina do ciclano, a doutrina do beltrano, eles apresentam esses critérios ou eles sinalizam maneiras diferentes de se trabalhar com esses critérios. Não importa como é que você vai trabalhar com eles. Não importa em que ordem você vai usar esses critérios. O que importa é que, independentemente da ordem que você use, independentemente de como você trabalha com esses critérios, a resposta sempre deve ser a mesma. Ou seja, se você usar a ordem que eu vou propor, se você usar a ordem de qualquer outro professor
ou autor, diante do mesmo caso, a resposta tem que ser a mesma. Então, se da forma que eu vou te ensinar, você chegou à terceira vara criminal, da comarca de Fortaleza como resposta, se você usar uma outra ordem para trabalhar com esses critérios, a resposta há de ser a mesma. Tenho que ter, repito, a mesma ordem em relação a isso. Não posso ter uma ordem distinta, diferente disso aqui. Insisto, a ordem há de ser a mesma. Tenho que ter a mesma ordem para resolver isso. A solução é a mesma. Como é que você trabalhou com esses critérios? Não importa. Então, eu vou apresentar para vocês uma forma de trabalhar com esses critérios. É uma forma que eu considero didática, que eu considero útil, mas não me estranhem quando vocês forem estudar isso na doutrina, ou forem ver outras referências de outros professores, que eles expliquem isso de uma maneira diferente da minha. Não há problema nenhum. Cada critério vai ser entendido da mesma forma. A única diferença é a ordem com a qual você vai usar esses critérios. Eu vou, repito, trabalhar com uma sugestão. Se é a mesma ou não que você vai usar, não importa, porque na prova eu vou perguntar assim, diante do caso tal, aí eu vou propor um caso, o juízo competente é. Então, usando a ordem que eu vou propor para vocês, ou usando qualquer outra, a resposta sempre tem que ser a mesma. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, como é que você vai trabalhar com esses 7 critérios? Do jeito que você quiser. Eu vou te apresentar uma proposta. Se você achar que é legal, segue. Se você achar outra melhor, segue. O que importa é que a gente tem que saber qual é o juízo competente. Tá? Então, veja. O artigo 69, ele lista aqui 7 critérios. Veja que eu troquei aqui o critério 6 pelo critério 5. Então, o inciso 6º e o inciso 5, eu inverti, ó. Então, está aqui, ó, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, inciso 6º, inciso 5º e inciso 7º. Eu garanto a vocês, eu posso deixar vocês absolutamente tranquilos de que eu sei contar até 7. Então, que não foi falta de saber contar, não. Tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser? Esses 2 critérios aqui, o critério do inciso 5º, conexão ou continência, e o critério do inciso 7º, prerrogativa de função, eles vão conseguir, sozinhos, resolver essa pergunta essencial. Qual é o juízo competente? Então, quando eu uso o critério por prerrogativa de função, ou quando eu uso o critério por conexão e continência, eu não preciso de mais nenhum outro. Ele consegue sozinho resolver a parada. Então, um governador de estado, não importa que crime ele cometeu, contra quem ele cometeu, onde ele cometeu, de que natureza é aquele crime, ele será julgado pelo STJ. Então, quando eu uso o critério da prerrogativa de função, eu consigo só com ele resolver toda e qualquer questão sobre a fixação da competência. Eu posso desconsiderar, eu posso esquecer todos os demais critérios. Ele sozinho resolve minha vida, ele sozinho vai decidir aquela determinada parada. Ponto. Não preciso de mais nenhum outro. Com a conexão e a continência, a gente vai ver que é a mesma coisa. A conexão e a continência, elas partem de uma ideia. Qual é a ideia? Existe pluralidade. Então, quando a gente falar de conexão e continência, não se afoba agora não, porque a gente vai ter uma aula para a gente discutir só conexão e continência e prerrogativa de função. Então, eu não estou agora, eu não quero nesta aula de hoje explicar cada um desses critérios. Eu quero nesta aula de hoje propor a vocês qual é a ordem que a gente vai usar cada um desses critérios. Então, com a conexão e a continência, eu tenho o elemento da pluralidade. O que existe aqui na conexão e na continência? Eu tenho uma situação onde vários agentes praticaram vários crimes. Eu tenho vários agentes praticando vários crimes. Quando eu tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou reunir
Tudo isso num único processo. E esse critério, ele tem um universo particular, um universo próprio, que vai nos explicar e definir qual será o juízo que eu irei definir como competente para processar esse fato. Então, quando eu trabalho com a conexão e com a continência, eu sei o quê? Existe pluralidade. Vários agentes, vários crimes. E esse critério sozinho vai fazer com que a gente ignore todos os demais e defina a competência a partir dele. Então, o que eu sugiro a vocês? Aqui entra aquilo que eu acabei de falar. Eu vou sugerir uma forma de trabalhar com esses critérios. Não é a única forma que vocês vão encontrar. É apenas uma sugestão minha. Diante de um caso concreto, na minha prova, numa prova de concurso, no exame de ordem, no estágio de vocês, no trabalho de vocês, começa tentando matar a questão por esses dois critérios, o inciso 5º e o inciso 7º. Porque se você matar com esses dois critérios, você esquece todos os demais. Então, se ele diz lá, um juiz de direito do Ceará, durante suas férias de viagem ao Rio de Janeiro, depois de uma briga com a sua esposa, lesiona matando-a. Qual será o juízo competente? Ora, não interessa se foi no Rio, não interessa se foi durante as férias, não interessa se foi um crime de natureza particular. Ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ponto. Então veja que o critério do inciso 7º matou a questão. Se eu percebo que eu tenho ali uma pluralidade de agentes, uma pluralidade de crimes, usa conexão e continência. Automaticamente o teu caminho vai ser para a conexão e continência. Então, o que eu sugiro a vocês? Comece tentando resolver a questão por esses dois critérios. Porque você vai ter sempre uma vantagem fazendo isso. Qual é a vantagem? Se você conseguiu resolver por esses dois critérios, esquece os demais. Se você não conseguiu, você já descartou 2, e aquele universo de 7 agora já são apenas 5. Então é legal a gente começar por eles, porque eles vão conseguir, em alguns casos, resolver a pergunta, e aí eu já cheguei à solução que eu queria. E nos casos em que eles não conseguem resolver essa pergunta, eu os desconsidero, eu já tirei aí 2 dos 7, e vou enfrentar agora a questão com as outras 5 possibilidades. Tá claro? E aí E aí, o que a gente vai fazer agora? Bem, começamos pelo inciso 5º, começamos pelo 7º. Resolvi a questão? Ótimo, missão cumprida. Não resolvi? A gente usar uma linguagem bem técnica, vocês sabem que eu sou muito rigoroso com a linguagem técnica. Rebola no mato esses dois, né? Rebola esses dois no mato, não vai usar mais esses dois, vai trabalhar com os outros 5. Agora veja, os 5 que sobraram, como é que eu vou organizar isso na minha cabeça? Rafael, tudo bem, eu já entendi que eu descartei 2. 2 eu rebolei no mato. Sobraram 5. Qual deles eu uso primeiro? Simples. Quando você viu que não dá para resolver pelo inciso 5º e pelo 7º, você vai ter que enfrentar os outros 5 incisos. Como é que você faz? Você faz na tua cabeça 3 perguntas. Você organiza 3 perguntas na tua cabeça. A primeira pergunta é qual o local em que aquele fato aconteceu. Local no conceito de cidade. Foi em Fortaleza? Foi em Juazeiro? Foi em Sobral? Aquiraz, Eusébio? Então, a primeira pergunta que você vai fazer, veja, como é que eu cheguei nessa pergunta? Eu tentei resolver por esses 2, não consegui, os descartei, agora vou ter que enfrentar a questão com os outros 5. A primeira coisa, qual o local? E eu vou responder essa pergunta com base nos incisos 1º e 2º. Inclusive, como a gente vai ver na quinta-feira, nessa ordem. Primeiro, você tenta responder pelo lugar da infração, não sendo possível, usa o domicílio do réu. Então, a primeira pergunta que você vai precisar responder é qual o local. Depois que você respondeu o local, e como é que eu respondi isso? Usando esses 2 critérios aqui, inciso 1º e inciso 2º. Eu defini, é Fortaleza. Eu vou processar esse fato em Fortaleza. Então, você já, olha como a coisa já começa a funilar.
Entenda que esse raciocínio que eu estou fazendo com vocês é um raciocínio que a gente vai afunilando, até chegar na 4ª Vara Criminal de Fortaleza, 2ª Vara do Júri de Fortaleza, 3ª Vara Criminal de Caucaia. Eu vou afunilando até chegar nisso. Então, a primeira coisa para a gente começar a afunilar é qual é a cidade. Qual é a segunda pergunta? Lembra que eu falei que eram 3? Qual é a segunda pergunta? Nesta cidade, qual será a justiça que eu vou utilizar para processar esse fato? Lembra que a Constituição, vocês viram isso lá na TGP, e no direito constitucional, a Constituição define 5 justiças. Justiça estadual, justiça federal, justiça militar, justiça eleitoral e a justiça do trabalho. Nós temos 5 justiças no Brasil: estadual, federal, eleitoral, militar e do trabalho. Nós vamos desconsiderar, a gente vai descartar a justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho ela não tem nenhuma competência penal. A gente pode esquecer a justiça do trabalho. Sobraram 4: estadual, eleitoral, militar e federal. Como é que eu já sei qual é a cidade, porque eu já respondi a primeira pergunta. Eu sei que é Fortaleza, mas em Fortaleza, repito, tem 4 justiças. Como é que eu resolvo isso? Você vai usar o critério da natureza da infração. Então, pelo critério da natureza da infração, você vai definir qual é a justiça. Se é a justiça estadual, se é a eleitoral, se é a militar, se é a federal. E, eventualmente, esse critério também será útil, a gente vai ver isso mais à frente, para definir a competência do júri. Então, imagina, por exemplo, apenas um exemplo, que você respondeu a primeira pergunta, Fortaleza. Você respondeu a segunda pergunta, Justiça Estadual. Rafael, como é que eu respondo isso? A gente vai ver mais à frente, não é objeto de hoje. A partir de quinta-feira, eu vou começar a estudar com vocês cada um desses critérios. Mas imagina que a gente definiu Fortaleza e definiu a Justiça Estadual. Só que, imagina, eu vou usar aqui uma figura bem tosca, né? Imagina que eu estou aqui com a minha inicial, isso aqui é a minha denúncia, a minha queixa, coloquei debaixo do braço. Claro que a gente está falando hoje de um mundo já virtualizado de processos eletrônicos, mas eu vou usar só aqui uma alegoria. Imagina que você tem ali a sua denúncia, a sua queixa, tá? E aí você bota debaixo do braço, você já sabe que é Fortaleza, você já sabe que é a Justiça Estadual. Aí você vai ao fórum, aqui do lado da Unifor. Quando chegar no fórum, que você olha para a tua denúncia, você acha lá 5 varas do júri, você acha, por exemplo, 18 varas criminais, 4 varas de tóxicos. Como é que eu vou escolher agora qual é o juízo precisamente? Nesse caso, você fará a terceira e última pergunta. Qual o juízo? Juízo aqui no sentido de unidade jurisdicional. E para isso, você usa os 2 critérios que estão sobrando, distribuição e prevenção. Então, veja como uma coisa que eu tinha apresentado para vocês, que quando eu olho para o artigo 69, eu vejo lá 7 critérios, e fico em dúvida como é que eu trabalho com esses critérios, como é que eu começo a trabalhar com esses critérios. Então, qual é a solução? Tenta matar pelo inciso 5º e pelo inciso 7º. Conseguiu? Missão cumprida. Não conseguiu? Esquece esses 2 e faz essas 3 perguntas. Qual é o local? Como é que eu respondo isso? Pelos 2 primeiros critérios. Depois que você já tiver o local no sentido de cidade mesmo, você vai para qual justiça? E depois que você já tem a justiça, aí você vai escolher agora o juízo no sentido de unidade judicial. É a 4ª vara do júri? É a 12ª vara federal? É a 3ª auditoria da justiça militar? E como é que eu faço isso? Através dos critérios de distribuição e prevenção. O que a gente vai fazer a partir de quinta-feira e nas aulas seguintes é, aí sim, estudar cada um desses critérios. O que é que o código define como lugar da infração? O que é que o código define como domicílio do réu? O que é que o código define como natureza da infração? O que é conexão? O que é prevenção? A gente vai ver isso a partir da quinta-feira. Mas o que é que a gente já sabe hoje? Como é que eu vou usar isso no caso concreto? Claro que à medida que a gente for avançando no nosso estudo, essa resposta vai vir muitas vezes de forma automática. Você não vai precisar fazer isso tão organizadinho, tão compartimentalizado como eu estou propondo a vocês.
Eu tenho certeza que daqui a umas 2 semanas, muitos casos que eu propuser a vocês, automaticamente você vai dizer tal vara de tal comarca. Massa. Mas até a gente chegar lá, a gente vai precisar desse raciocínio mais compartimentalizado. Deixando claro de que isso que eu estou apresentando para vocês é uma das formas de trabalhar esses critérios. Existem outras. Estou apenas sugerindo uma, para a gente não ficar olhando por 69, ver aqueles 7 critérios e não saber por onde começar. Tá claro? Então, diante de um caso concreto, tenta resolver pelos incisos 5º e 7º. Conseguiu? Ótimo. Não conseguiu? Faz essas 3 perguntinhas. Qual o juízo? Qual a justiça? Desculpa, qual a cidade? Qual a justiça? Qual o juízo? Cidade, você usa os 2 primeiros critérios. De justiça, o inciso 3º. E juízo, distribuição e prevenção. Essa lógica geral ficou clara? O que a gente vai fazer a partir de quinta-feira? Aí nós vamos estudar cada um desses critérios. Então, quinta-feira a gente vai ver o que o código fala sobre lugar da infração, o que o código fala sobre domicílio do réu, o que o código fala sobre natureza da infração, e assim por diante. Mas nós já sabemos hoje como é que a gente trabalha com tudo isso. Professor, diga. Por favor, repete só mais uma vez essas 3 perguntas. A primeira pergunta, local. A segunda, qual é a justiça, Eva? Ou seja, eu já sei que é Fortaleza, mas eu sei que eu tenho 4 justiças em Fortaleza: estadual, federal, eleitoral e militar. Aí eu vou usar a natureza da infração para definir qual das 4 justiças eu vou usar. Depois que eu definir a justiça, aí eu vou fazer a terceira e última pergunta, que qual é o juízo mesmo? Qual é a unidade judicial que eu vou usar? Se é a 4ª vara criminal, se é a 3ª do júri, por aí vai. E aí como é que eu resolvo essa última pergunta? Através dos critérios da distribuição e da prevenção. Tá claro? Então, tá, ótimo, obrigada. Nada, querida. Essa lógica geral ficou dominada, queridos? É por isso que, repito, esse conteúdo é um conteúdo que a gente vai ver aula por aula, que cada aula a gente vai agregando efetivamente. Não necessariamente, João, porque eu vou te dar um exemplo concreto. A comarca de Fortaleza, ela, pela Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará, ele vai dizer que na comarca de Fortaleza, todos os crimes contra menores, por exemplo, estupro de vulnerável, a competência da 12ª vara criminal. Então, depois que eu definir que é Fortaleza e que é justiça estadual, em determinados casos, eu só vou ter uma opção. Tem um juiz específico para cuidar daquilo. Então, nem sempre a terceira pergunta é a mais difícil. E, na verdade, a gente vai perceber que nenhuma delas é difícil na hora que você imagina em parte. O que eu estou sugerindo para vocês é, não pense no todo, porque na hora que a gente pensa no todo, a gente não consegue resolver. A gente tem que ir parte por parte. Primeiro define qual é a cidade, depois qual é a justiça naquela cidade, e naquela justiça qual é a unidade específica que você vai usar. Tá claro? O que a gente vai ver na quinta-feira? Os 3 primeiros critérios: lugar da infração, domicílio ou residência do réu e natureza da infração. A gente vai entender cada um deles na quinta-feira. Gostaram? É uma matéria muito legal, porque é uma matéria muito prática. A gente vai ver na prática acontecendo como é que a gente vai fazer isso. Né? Alguma dúvida por enquanto? Queridos, fiquem bem, né? Muita tranquilidade, muita saúde, muita paz. É sempre ótimo vê-los, ótimo encontrá-los. E a gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira, onde a gente vai, uma vez entendendo essa fórmula, a gente vai estudar cada um desses critérios. Obrigado, Cristine. Obrigado. É sempre uma alegria tê-los aqui, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até quinta, se Deus quiser.